Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, parabéns para você que se permitiu mais uma vez estar aqui, aprendendo da palavra de Deus. Deus nos abençoe e hoje a nossa última lição do primeiro semestre foi embora 6 meses e nós estamos aqui e vamos iniciar a última lição do nosso segundo trimestre, ok? Vamos lá, hoje a lição número 13, ordenança para pregar o Evangelho. Nosso texto áureo está em Marcos 16:15, um texto muito conhecido. E disse-lhes, ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Aliás, antes de prosseguir, eu quero convidar você a, se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, mande, dá um like, um joinha, ok? E compartilhe com mais pessoas, ok? Tem um sininho na parte superior à direita, acima do vídeo. Você clica para você receber todas as vezes as notificações dos novos materiais, que a revista do próximo semestre, trimestre, aliás, já está conosco. Estaremos preparando ela, ok? Vamos lá aqui. A verdade aplicada, cada discípulo de Cristo, independente de cargo ministerial, tem a responsabilidade de anunciar a todas as pessoas a mensagem do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Nós temos 3 objetivos. Mostrar que o ID é uma ordenança sem contestação. Depois, falar que o tempo de semear é ininterrupto e ressaltar que ganhar almas é algo sublime. Bom, ter referência, Marcos 16, versículos 15 ao 20. Você lê aí, por favor, na sua Bíblia, que eu já vou para a nossa introdução. A introdução diz: a igreja recebeu os mandamentos para anunciar o Evangelho, o conteúdo da pregação, o revestimento de poder pelo Espírito Santo e a promessa de termos o Senhor conosco todos os dias enquanto cumprirmos nossa missão. É urgente, é uma questão de obediência. Meus amados, veja, nós temos algumas ordenanças, mandamentos que o Senhor nos deu. E eu sempre digo para os meus alunos no curso de teologia, seja no bacharel ou no médio, que é tudo que Deus nos coloca, tá, é para o nosso benefício. É para nós termos uma vida melhor, vivendo da forma que Ele planejou para que vivamos. Então, quando nós falamos de pregar o Evangelho, vemos uma missão. Não existe nada melhor do que nós vivermos a missão que Deus nos entregou. A missão de pregar o Evangelho, tá, ela pode ser executada por diversos tipos de ministérios. Cada um, ele fará da sua forma, do seu jeito, a seu tempo, mas todo cristão, independente da sua área de atuação, do seu papel no corpo de Cristo, o principal objetivo é ganhar almas. Vamos lá, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, 3 subtópicos. Primeiro, pregar o Evangelho é missão da igreja. Segundo, fazer discípulos de todos os povos. Terceiro, 1.3, ser testemunha até os confins da terra. São os 3 subtópicos. A responsabilidade do cristão é grande, pois o Senhor convoca seus discípulos ao cumprimento da missão de anunciar o Evangelho em todo mundo. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará. A nossa incumbência como crentes fiéis é alcançar outros para o Senhor até que Ele volte para levar a sua igreja no arrebatamento. Bom, nós temos uma missão como igreja. Dentro da reforma protestante, né, nós vemos que a igreja é caracterizada pela ênfase que se dá à prioridade à palavra de Deus. E quando surge o movimento pentecostal, a ênfase se coloca
na missão de pregar essa palavra, de levar essa palavra. O movimento pentecostal, que nasce no século XX, no início do século XX, ele traz essa ênfase de que nosso papel, a missão nossa é levar a palavra, anunciar o evangelho e a volta de Jesus. Nós, assembleanos, que somos dessa raiz do movimento pentecostal, né? Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles foram batizados com o Espírito Santo lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. E a partir daí, nossa ênfase é isso, pregar o evangelho e anunciar também, tá? Colocar ênfase à volta do Senhor. O Evangelho de Mateus, em Mateus 28, 18 ao 20, enfatiza que a missão inclui não apenas anunciar, mas fazer com que outros de todas as nações sejam também discípulos de Cristo, sejam batizados e ensinados sobre os mandamentos do Senhor. O apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos. Veja, interessante aqui que a ênfase, tá, de Mateus 28 não é o ponto de ir, mas a razão de ir. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas enfatizam o fato de ir, mas quando você analisa o texto de Mateus 28, você vai ver que a ênfase está na razão de ir. Qual é a razão de ir? Fazer discípulos. Este é o ponto. Por quê? Fazer discípulos é colocar a estrutura, é estruturar os novos cristãos para uma nova missão de fazer novos discípulos. Esse é o papel que Deus nos deu, Cristo nos deu. Levarmos a palavra, estruturar os discípulos, ajudar os discípulos a que sejam prontos para eles gerarem novos discípulos. Essa é a missão da igreja. Então, o apóstolo João registra que nosso Senhor é quem envia ao mundo os seus discípulos, ou seja, nosso Senhor mesmo, Ele próprio nos deu a ordem. É a missão, é a razão dele ter vindo aqui no planeta Terra. Quando Jesus se faz carne, ele veio com o objetivo de salvar a humanidade. E hoje, através do seu corpo, a igreja, ele tem ainda essa sua missão de alcançar as pessoas com a sua palavra. Fazer discípulos de todos os povos. Essa foi a maior oportunidade, isto é, fazer discípulos, que ele já ofereceu aos crentes em Jesus Cristo. É privilégio, vocação, propósito e ministério de todo cristão, independente de outras funções, dons e ministérios que exerce. Todos foram chamados e incluídos para o cumprimento dessa nobre missão. Os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. Veja, primeiro ponto aqui, tá? Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio de sermos cooperadores no ministério do Senhor. Sermos coparticipantes dessa obra de gerar discípulos. E cada um tem a capacidade. A maioria das pessoas, às vezes, não enxerga a sua capacidade. Mas, por exemplo, né, o pastor tem uma habilidade de gerar novos pastores. O fato de ser pastor não é só, né, pastorear, como diz, cuidar, mas também, mediante o seu ministério, gerar novos pastores. Assim o evangelista também. Fazer com que as pessoas amem essa obra evangelizadora, gerar discípulos, equipes evangelizadores. E assim, todos os ministérios podem gerar os seus iguais. Cada um conforme a sua espécie, como diz a palavra, né? Cada um de nós fomos chamados de uma forma específica para exercer esse ministério. Bom, os discípulos deveriam pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, para uma nova vida em Cristo. Arrependimento, em outra oportunidade, eu já disse
que a palavra arrependimento significa pensar os pensamentos. Tá? São crenças, verdades que as pessoas têm às vezes. Por exemplo, alguém acredita piamente que se for bonzinho, não tiver nenhum vício, for um bom pai de família, o céu está garantido. Mas é uma falsa verdade. E nós devemos explicar às pessoas que a única forma, a única maneira, o único jeito de ir para o céu é através de Jesus Cristo. Aceitar o pagamento que ele fez por nossos pecados, porque as nossas obras não nos garantem nada da salvação, ok? Então, arrependimento diz isso, levar as pessoas a repensar seus próprios pensamentos e crenças. Ser testemunha a aqueles conflitos da terra. Há uma recomendação antes de ser testemunha, de pregar o evangelho, de ser revestido de poder. Um mensageiro da palavra de Deus precisa de ousadia no espírito, porque o reino é espiritual. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem receber dele poder e autoridade. Mas, atenção, é começar com o mais próximo, se não esperarmos que os mais próximos se convertam, para depois estendermos aos mais distantes. Vamos lá nessa primeira parte. O Espírito Santo é que nos dá ousadia, autoridade, poder. Jesus diz a palavra de Deus que ele iniciou seu ministério após ele ter sido batizado nas águas e o Espírito Santo descer sobre ele. Então, o próprio Jesus inicia após esse revestimento do poder. E assim também a igreja. Lucas registra que eles saem a ministrar a palavra, saem a pregar o evangelho com ousadia após o revestimento com o Espírito Santo. Então, cada um de nós deve se esforçar. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, procure, busque. A palavra de Deus nos disse, Jesus dizendo que se um pai natural ele não nega o pão quando o filho pede, quanto mais o vosso Pai espiritual celestial não negará o seu Espírito Santo. Vos dará o Espírito Santo, assim nos diz. E aqui é começar com os mais próximos. Está citando Atos 1 e 8. Eu coloquei o texto para nós pensarmos aqui. Ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aqui eu coloquei em ênfase agora. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Veja, dentro da missiologia, quando nós ministramos no bacharel em teologia, missiologia, nessa matéria missiologia, nós enfatizamos justamente esse ponto. Há um percentual, tá? 60%, 70%, né, do trabalho sendo feito já no local inicial, quanto aqui, tanto em Jerusalém, já deve ser ir para o próximo ponto, como em toda a Judeia e Samaria. Então, eu estou aqui, abri a igreja e vou iniciar o trabalho, eu vou me dedicar a evangelizar cada casa que está em volta da minha congregação, né? Vou mapear, verificar, tá? Rua a rua, e depois, né? Pelo menos já, quando está 50%, 60% de alcance dessas pessoas que são mais próximas, então vamos procurar já alcançar outros bairros mais longínquos, ou mesmo, às vezes, outras cidades, ok? Então, o ponto é isso, tanto em como em. Pregar a palavra em todo o tempo. O que semeia, semeia a palavra. Pela manhã, semeia a sua semente. E o que observa o vento, nunca semeará. O apóstolo Paulo exorta o obreiro Timóteo a pregar a palavra. Não apenas ouvir, guardar, obedecer, mas também pregar, anunciar. Para tanto, deve estar sempre de prontidão, disponível, pois trata-se de uma proclamação urgente. Não ser preguiçoso, mas e em todo o tempo, mesmo que não pareça oportuno. Bom,
Lembramos que essa epístola do apóstolo Paulo é uma epístola para Timóteo, uma epístola pastoral, tá? Antes de tudo, a ênfase, se você fazer uma análise desse texto, a ênfase é que Timóteo ensine a igreja, invista tempo para ensinar a igreja, para ele estar pronto para enfrentar os falsos mestres, os falsos pastores, falsos apóstolos que sempre houve na história. Tá? Então, o ponto principal aqui é ensinar a tempo e fora do tempo para que a igreja esteja pronta para falar, tá? Ou defender o evangelho e falar do evangelho. Ou seja, em todo tempo, tá, o ministro, o líder, deve ter essa ênfase de ensinar a igreja. O que semeia, semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. A dificuldade da semeadura está registrada na parábola do semeador, onde algumas caíram à beira do caminho, vieram as aves do céu e as comeram. Outras caíram em meio aos pedregulhos, e o sol as queimou, pois não havia terra suficiente. Outras caíram entre os espinhos, os quais as sufocaram e não deixaram crescer e frutificar. Mas outras caíram em boa terra, e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Veja, meus irmãos, que nós temos três tipos, né, de solos: à beira do caminho, entre os pedregulhos, ou em meio aos pedregulhos, entre os espinhos e em boa terra. Bom, o semeador saiu, ele fez seu papel, mas você percebe que nem todas as sementes renderam. Mas este semeador, ele é perseverante. Mesmo que da primeira ele semeou e as aves comeram, ele continua. Mesmo que alguma semente caiu entre os pedregulhos, ele continua. Mesmo que caiu entre os espinhos, ele continua. Até que o momento, as multidões prontas, os corações prontos, recebem a palavra. Meu irmão, Deus já nos está mostrando aqui. Nem sempre, tá, vamos ter um retorno positivo de toda a semeadura que fazemos do Evangelho. Mas está tudo bem. Nós sabemos que, de alguma forma, a algum momento, vamos lançar a semente e vai cair em corações prontos, desejosos de aceitar essa palavra e vão produzir. Tá? Eu acho muito interessante e bonito que o semeador não desvia seu foco em ficar espantando as aves do céu. Simplesmente ele continua semeando. Ninguém sabe qual semente prosperará, né? Ninguém sabe. E não nos compete, tá? Nós não conhecemos os corações das pessoas. Então, eu não vou querer salvar ninguém, porque não é eu que salvo ninguém, não é você que salva ninguém. É o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. E cada pessoa tem seu livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a palavra. Então, são lançadas inúmeras sementes durante o dia, mas o semeador nunca terá condições de saber qual vai frutificar. Por isso, não pode nunca deixar de lançar a semente no solo, o que são os corações dos ouvintes. Não podemos dormir o sono da negligência. Trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem, enquanto ninguém poderá trabalhar. Então, aqui, o foco, tá, é persevera na semeadura. Não fique preocupado com as aves, não fique preocupado em como as pessoas vão receber a palavra. Não fique perdendo tempo em querendo saber os porquês. Simplesmente faz seu papel. Simplesmente você vai semeando a palavra e a palavra, a seu tempo, vai achar um coração receptivo. O que observa o vento nunca semeará. Estamos vivendo num mundo em que quem ficar aguardando condições favoráveis e ideais para dar início à semeadura nunca fará. Nunca haverá condições perfeitas e tranquilas
durante nossa estadia aqui na Terra. Se olharmos as dificuldades, os ventos contrários, e pararmos diante do inimigo que batalha contra a expansão do Evangelho, nunca semearemos nada e as almas morrerão nos seus delitos. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, nunca haverá condições perfeitas e tranquilas. A palavra de Deus simplesmente nos está dizendo: não fique preocupado com os fatores externos. Nunca espere que tudo esteja perfeitinho para você fazer algo. Porque nós, pessoalmente, particularmente, não somos o sol do universo onde tudo gravita à nossa volta para estar perfeitamente. Existem condições, existem fatores externos que nós não temos controle. Então, vamos fazer nosso papel. Nós vamos assumir nosso papel de fazer a nossa parte, de pregar o Evangelho. As demais coisas são as demais coisas, tá? Se alguém vai ouvir, se não vai ouvir, se vai receber ou não receber, não está em nosso papel de controlar isso, ok? Nosso papel é semear, porque aí teremos mais oportunidade de ganhar mais almas, né? O que ganha almas? Sábio é. 3 subtópicos. Primeiro, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Segundo, os campos já estão brancos para a ceifa. Terceiro, a recompensa de levar a preciosa semente. O sábio diz que quem ganha alma, sábio é. Influenciar pessoas a favor da justiça, da fé e do amor é ser sábio. O crente precisa levar o pecador a conhecer o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão conformados, dentro de 4 paredes, vivendo uma vida de egoísmo, uma vez que já foram alcançados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Veja, se uma pessoa aceitou Jesus e fica só tranquilão, né, sem compartilhar esse evangelho, isso não é sabedoria. Tá? Por quê? Quem é sábio é quem ganha almas, que compartilha o evangelho. Eu vou contar para você, né, se você já conhece a geografia bíblica, você vai entender claramente, se não, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A Palestina, a terra, né, de Israel, tá? A Palestina, tá? Toda aquela região, tá? Ela tem um rio, o Rio Jordão, que desce lá do norte de Israel até o extremo sul. E esse rio que vem descendo, o Rio Jordão, ele vai regando toda a terra. É água potável. É água que dá vida a toda aquela área. Mas, quando ele chega no extremo sul, ele desemboca. O ponto final é o local chamado Mar Morto. Por que é chamado Mar Morto? Porque ela recebe toda aquela água viva, mas ela não compartilha. E por ela, tá, a região do Mar Morto, não compartilhar essa água, ela acaba gerando morte no lugar de vida. Aquele lugar é um lugar onde não há peixes, onde há morte. Veja, enquanto o Rio Jordão vai compartilhando, 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 tem vida. Mas quando aqui para de compartilhar, há morte. Meu amado irmão, minha irmã, se você está recebendo, compartilha, porque somente assim você vai ter mais vida, vida com abundância. A seara grande são poucos os ceifeiros. Está registrado em Mateus 9, 35, 38, Jesus está mostrando a todos os crentes. Você pode ajudar a ganhar almas com a mensagem proclamada pessoalmente, com testemunho pessoal e exemplo de vida, com ajuda financeira para custear a obra missionária, abrindo novas frentes de trabalhos, implantando novas igrejas, custeando missionários, obreiros, no desempenho das suas funções, etc. Né? Ou seja, qual o ponto aqui? Existem diversas formas de nós investirmos na obra missionária.
Existem diversas maneiras de nós participarmos de ganhar almas. Pensa bem, de que maneira e forma você pode participar. Quanto mais formas você participar, eu te digo, realmente vale a pena. Eu fiquei 23 anos e meio no tempo integral na obra, e dos quais 19 anos e meio fui missionário, regiões de Pernambuco, região de Minas, estado de São Paulo, abrindo igrejas. E eu posso dizer do mais profundo do meu coração, não existe nada melhor do que compartilhar a palavra de Deus, do que ganhar almas para o reino de Deus. Vale a pena. Experimenta, que eu tenho certeza que você vai amar isso. Bom, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus identificou uma multidão e teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Os discípulos estavam concentrando as suas atenções para a colheita da produção de grãos, mas Jesus estava abrindo-lhes os olhos para uma colheita muito superior e eterna. Quantas almas estão no ponto de serem colhidas, mas faltam os ceifeiros? Bom, Jesus identificou a multidão e teve grande compaixão. É tão importante, tão sublime, quando a gente sente essa compaixão, de olhar as pessoas e perceber a sua necessidade deles conhecerem o Evangelho. Quando você tiver essa compaixão, ou você deixar fluir, porque você tem a compaixão, porque o Espírito de Deus está em você. Cristo vive em nós, diz Paulo, e ele não mudou. Então, Jesus, compassivo, aquele que tem compaixão, está em você. E com certeza, você, tá? Quando tiver essa compaixão, vai ter uma nova visão do mundo. Você vai perceber que há pessoas prontas para receber o Evangelho. Às vezes estão esperando somente uma palavra sua, às vezes um toque, às vezes uma atenção que elas merecem, que elas precisam. Então, vamos fazer missões. A recompensa de levar a preciosa semente. Não é fácil a semeadura, muitos espinhos encontraremos no caminho, mas a recompensa é grandiosa. Paulo diz aos romanos: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. O prêmio que Jesus oferece traz alegria. Como é bom e gratificante trabalhar no seu reino. Bom, primeiro, Salmo 126:6, né? Disse que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos com alegria. Isso é bem verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Quando nos leva a palavra e os resultados são profundas alegrias. E Romanos disse, quão formosos, ou outra, quando você vai no grego, você vai ver a proposta de oportuno. Quão formosos, oportunos os pés dos que anunciam a paz. Por que o léxico grego de Strong traz oportuno? Porque o contexto que Paulo está citando, um texto de Isaías, quando os mensageiros apareceriam nos montes anunciando que Deus tinha livramento para Israel. Então, essa pessoa que vem correndo pelos montes, trazendo essa mensagem, diz, meu Deus, que mensagem oportuna, que mensagem que chegou na hora certa. Eu estava em escravidão, estava ruim, não havia salvação, mas agora veio uma mensagem de salvação. Por isso aqui diz, quão formosos são os pés, tá? Como é bom ouvir uma palavra em tempo oportuno. E o prêmio que Jesus oferece traz alegria. Eu não creio que exista uma alegria maior do que você viver a tua missão. Porque viver a missão é vivermos para aquilo que existimos, para a razão da nossa existência. Bom, concluindo, nós
Mostramos que o ID é uma ordenança sem contestação, falamos que o tempo de semear é ininterrupto e ressaltamos que ganhar almas é algo sublime. Deus os abençoe, meus amados. Desejo que tenham uma boa EBD e parabéns porque você se dedicou a esse primeiro semestre, concluiu com sucesso. Deus te abençoe. Lembre-se de deixar seu like, sua curtida e compartilha com mais pessoas. Paz do Senhor Jesus.